Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube da Pneumoteca. Vamos discutir mais um artigo científico em pneumologia. Meu nome é Gilvan Cruz, eu sou pneumologista pediátrico. Eu convido você a conhecer o nosso site, pneumoteca.com.br, e acompanhar o nosso Instagram. E já que você está assistindo aí, dê um joinha, dê um like no nosso vídeo. Vamos estudar hoje rastreamento do câncer de pulmão. Então esse é o nosso artigo hoje, as recomendações da Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica, da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e do Colégio Brasileiro de Radiologia para diagnóstico por imagem para rastreamento do câncer de pulmão no Brasil. São todos esses autores que nós vemos aqui, são vários autores, a quem nós agradecemos aqui a realização do estudo, traz informações muito importantes para usarmos para os nossos pacientes. E ele foi publicado agora em 2024 no Jornal Brasileiro de Pneumologia. Na introdução, os autores relatam que o câncer de pulmão pode ser dividido em dois tipos básicos, que são o carcinoma de pequenas células e os carcinomas de não pequenas células. Esses últimos correspondem a 80% dos tipos de câncer de pulmão. Se divide em adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, e de células grandes, o adenocarcinoma mais frequente de todos. Apenas 15% dos cânceres de pulmão são diagnosticados precocemente no estágio 1, o que seriam potencialmente curáveis. Veja que 85% já em estágios avançados. Isso se deve porque o câncer de pulmão é um câncer silencioso. Quando você vai começar a ter sintomas, ele já está bem metastático. E no mundo ocorrem 2,2 milhões de novos casos por ano, com 2 milhões de óbitos, e no Brasil, segundo dados, 31 mil casos por ano, com 27 mil óbitos. E o tabagismo ainda como a principal causa do câncer de pulmão. Então, falando um pouco aqui sobre o tabagismo, ele é responsável não só pelo câncer de pulmão, como por dezenas de tipos de câncer, câncer de esôfago, laringe, toda a via aérea, estômago, tudo está relacionado ao uso do cigarro. E 85% dos casos de câncer de pulmão estão ligados ao tabagismo. No cigarro estão presentes mais ou menos 60 substâncias cancerígenas. Então, desde a década de 60, 70, começou a ter umas políticas de controle do tabagismo que conseguiu reduzir o uso de cigarros em 30% da população adulta para 9,3% dos dias atuais. Porém, veja só que os gastos com os cigarros, segundo os dados de 2015, foram de 56,9 bilhões de reais e foram arrecadados de imposto 12,9 bilhões de reais. Quer dizer, bem menos do que os gastos com saúde. Então, isso de dizer que a fabricação de cigarro vai trazer impostos para a União, isso é uma balela, porque a gente gasta muito mais. Então, quando se pensava que havia uma vitória das políticas de controle do cigarro no Brasil, a indústria tabagística ela se reinventou e começou a lançar os dispositivos eletrônicos para fumar, o DEF, DEF, ou chamados vapes. Eles são cigarros que têm a comercialização proibida no Brasil, então qualquer comercialização é considerada de crime, e os vapes eles liberam maior quantidade de nicotina, metais pesados e materiais particularmente finos. O que facilitou o consumo da população é que eles têm sabor diverso, não tem mais aquele cheiro desagradável do cigarro, tem aromas agradáveis, tem mais de 200 aromas diferentes. Então aí houve um aumento significativo do consumo desses vapes pelos jovens. E nós estamos vendo agora, começando a ver os resultados do uso dos vapes, inclusive com uma doença chamada EVALI, que a gente vai tratar no outro dia aqui, no outro momento. Então, por que rastrear o câncer de pulmão? Outros tipos de câncer já têm rastreamento. A próstata pelo PSA, a pele pelo próprio exame da pele, a mama pela mamografia, o exame coloretal pela colonoscopia e assim por diante já são maneiras de se rastrear esses tipos de câncer, E o câncer de pulmão ele tem uma mortalidade muito alta, como disse a vocês antes, porque ele é um câncer silencioso. Veja que a sobrevida em 5 anos é inferior a 20%. Então,
conseguir identificar ele logo no início do quadro é bem importante. E seria interessante porque é um custo menor do rastreio em comparação com a doença avançada. É muito mais barato, a gente vai ver um pouco isso mais à frente. Então, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, em associação com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Torácica e o Colégio Brasileiro de Radiologia, se uniram para elaborar uma recomendação para o rastreio de câncer de pulmão no Brasil, baseado no que já existe em outros países. Então, os protocolos iniciais que já existiam, como citologia oncótica do escarro e radiografia de tórax, eram bem aquém, eles não conseguiram fazer esse rastreamento adequado. Mas com o advento da tomografia, isso ficou mais fácil. E dá para se fazer esse rastreio que tem sido feito no mundo todo, com a tomografia computadorizada com baixa dosagem de radiação, que facilita muito, barateia e irradia muito menos o paciente. Então, quais são os critérios de elegibilidade? Quais são os pacientes que devem fazer, segundo os autores, esse rastreamento? Então, vamos incluir pacientes que são fumantes, isso assintomáticos, viu, pessoal? Pacientes fumantes ou ex-fumantes com idade maior de 50 anos, com a carga tabágica maior de 20 anos maço e ex-fumantes a menos de 15 anos. Vou ensinar vocês no próximo slide como faz esse cálculo da carga tabágica. Então, basicamente, são esses pacientes que nós vamos incluir. Pacientes acima de 50 anos, fumantes e ex-fumantes, com a carga tabágica acima de 20 anos maço, ou que já tenha suspendido o uso do cigarro há menos de 15 anos. E devemos excluir acima de 80 anos, com a cessação do tabagismo há mais de 15 anos, ou então que tenha alguma outra comorbidade que vai impedir que faça esse tratamento do paciente. Então, a carga tabágica é calculada pelo número de cigarros consumidos ao dia, dividido por 20 vezes o número de anos que fumou. Então, vamos pegar um paciente que fume uma carteira por dia, que dá 20 cigarros, 20 dividido por 20 vai dar 1, vezes o número de anos que fumou, por exemplo, 30 anos. Então, esse paciente tem 30 maços por ano. Se a gente for pelo critério aqui de pesquisa do câncer de pulmão, ele já está elegível porque ele tem mais de 20 maços ao ano. Então, fazendo essa conta, a gente consegue fazer a carga tabágica do nosso paciente. Alguns trabalhos que mostraram esse tipo de triagem, o que é que eles encontraram? Olha, esse trabalho aqui de 2011, publicado no New England, né? Foram 53 mil voluntários, pacientes apenas de alto risco, e a tomografia de baixa dose identificou o nódulo acima de 4 milímetros em 39%. Olha que foi o número, foi bem alto, mas o número de câncer de pulmão foi em 1%. E foram 500 pacientes aqui, né? Não foi um número desprezível, tá? E houve redução de 20% na mortalidade com esses resultados apresentados. No Brasil, foi publicado um estudo em 2016, com 790 voluntários, que é o chamado BRELT-1. Foi o primeiro screening de câncer de pulmão no Brasil. E ele achou 46% de achados positivos, muita gente. Foi feito biópsia em 3,1% dos pacientes e 1,3% deu positivo para o câncer de pulmão. No outro estudo, publicado agora em 2022, é o BRELT-2, é uma continuação daquele. Foram 3.470 em 6 centros diferentes, 3.470 pacientes. 2,1 com câncer de pulmão, quer dizer, foram 150 pacientes. Não é um número desprezível, né? E olhe só, 51% em estágios iniciais. Se esses pacientes não tivessem tido feito esse screening, provavelmente eles teriam feito esse diagnóstico muito mais tardio, com a chance de sobrevida muito menor. Então, o que é que se vai procurar na tomografia? Claro, são os nódulos pulmonares, né? Eles têm algumas características radiológicas, o tipo de atenuação radiológica, a forma, a localização, tudo isso vai ser avaliado. Claro que precisa de uma avaliação de um radiologista para fazer essa interpretação.
Os desafios de fazer esse screening. As limitações são orçamentárias, podem ser o desafio, uma vez que nós não temos serviço de tomografia em todas as regiões do Brasil, principalmente nas regiões mais pobres. Que é o que se fala aqui, a heterogeneidade da distribuição de recursos. Os grandes centros têm mais facilidade, os pequenos centros têm mais dificuldade. A necessidade de ter os equipamentos adequados, que a gente vai falar um pouco mais à frente, de ter uma certa infraestrutura e que haja uma educação e conscientização adequada para se fazer esse screening do câncer de pulmão. Então, qual a estrutura mínima recomendada? Seria os equipamentos, o serviço de tomografia de tórax, é claro, com radiologista para laudar, acesso ao PET-CT e alguns equipamentos, broncoscopia, centro cirúrgico aqui para fazer a coleta do material e para biópsia, um laboratório para o estudo anátomo-patológico. E vai fazer parte do rastreamento também, não do rastreamento em si, mas do tratamento, seria o acesso a um programa de cessação do tabagismo, porque vai reduzir os riscos e aumentar a sobrevida do paciente. E aqui dando uma pincelada sobre o tratamento do tabagismo, é importante a decisão do paciente de fazer esse tratamento, a força de vontade para ele cessar, né, o interesse dele disso daí, isso é fundamental, ele tem que estar consciente da necessidade de reduzir, senão os prejuízos serão muito maiores. O apoio comportamental de individual ou em grupo, a troca de experiências é muito válida para fazer o tratamento do tabagismo e também alguns medicamentos podem ser usados a depender da situação, reposição de nicotina, isso o profissional que vai fazer esse acompanhamento vai escolher. A bupropiona e a vareniclina são opções medicamentosas para o tratamento. E quais são os riscos de fazer o rastreamento do câncer de pulmão? São muito poucos, na verdade. A exposição à radiação ela é baixa, porque vai ser uma radiação em baixa dose, uma tomografia em baixa dose, então, e são pacientes já com mais de 50 anos, então não vai ter tanto problema como se fazer tomografia em criança, então a exposição à radiação não vai fazer muita diferença. Resultados falsos positivos pode trazer ansiedade. Eu, particularmente, não concordo tanto com isso. Eu acho que tem que encarar o que é a verdade, o risco de se ter o câncer de pulmão. Né? O sobrediagnóstico pode acontecer, não tão frequentemente. E também alguns achados incidentais na tomografia, até relacionados ao uso do cigarro. Você vai encontrar efizema, e outras alterações relacionadas com a idade, como, por exemplo, a calcificação da artéria aorta e assim por diante. Mas nada que não justifique fazer. Vamos ver os benefícios no próximo slide. E aqui os benefícios muito maiores. Diagnóstico precoce, com o tratamento precoce, a possibilidade de cura maior. Vai haver um custo menor do tratamento precoce, porque a tomografia ela tem um baixo custo e vai evitar internações, quimioterapia, todo um protocolo mais difícil de se lidar com o paciente. O paciente vai fazer a cirurgia em boas condições, com melhor recuperação, volta às suas atividades normais, reduz o tabagismo com prevenção de outras doenças, como a doença cardíaca associada, e também o diagnóstico de outras doenças que você pode encontrar na tomografia em baixa dose. E olha aqui os benefícios, 20% de redução na mortalidade com a tomografia em baixa dose anual, e se aumentar com a cessação do tabagismo, essa redução cai para 38%. Muito bem, como usar essas informações no nosso dia a dia, fazer o rastreamento dos pacientes de risco, aquele paciente que foi lá no PSF, foi no seu consultório, onde você está atendendo, que tem essas características aqui, mais de 50 anos, uma carga tabágica de mais de 20 anos, maço, ex-fumantes há menos de 15 anos, e que tem essa história e que pode solicitar para ele esse rastreamento com a tomografia em baixa dose. Podemos diagnosticar o câncer de pulmão muito mais precocemente. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo do nosso
canal do YouTube da Pneumoteca. Espero que você tenha gostado e que as informações sejam úteis. Não esqueça de dar um joinha, seguir o nosso Instagram e conhecer o nosso site pneumoteca.com.br. Até a próxima!